A gente escolheu aqui falar sobre menopausa, né? Assim, desse período do climatério, da menopausa, um período tão importante que traz um impacto tão grande, né? Assim, na qualidade de vida, que é uma alteração fisiológica, mas que Uhum. não deixa de trazer, às vezes, alguns impactos negativos, né? Então, a gente também tem nesse período maiores índices, né? Um risco maior de, por exemplo, de depressão e ansiedade, né? Assim, para as mulheres. Enfim, dentro dessa ideia, né? Queria te perguntar, primeiro, para a gente entender, muitas pessoas ainda acham que menopausa é o fim da menstruação. A menopausa parou de menstruar, o climatério, né? Assim, parou de menstruar em plena menopausa e a única alteração que tem é parar de menstruar. É verdade, Juliana? Então, a menopausa não é simplesmente só parar de menstruar, né. Então, a gente olha para trás quando a gente faz esse diagnóstico, então você tem que estar 12 meses da sua última menstruação para a gente chamar de fato de menopausa. Mas essas alterações hormonais, elas começam até 3 a 5 anos antes da última menstruação. Então, muita coisa pode acontecer antes que a gente fica na dúvida se é da menopausa ou se não é, e que de fato pode ser. Mesmo a mulher menstruando, assim, Mesmo a mulher normalmente, menstruando. já podem estar sentindo algumas coisinhas ali diferente, que já pode ser um Pode, que indicativo. vão piorar nesse Uhum, processo, né. uhum. Então, o primeiro hormônio que começa a falhar ali é a progesterona, então a gente começa a ter irregularidade menstrual. Depois disso é que vem a redução da produção de estrogênio, até que finalmente ele para e aí a gente tem a última menstruação. Mas toda essa alteração, né, então a gente tem no sistema nervoso central os receptores de estrogênio, de progesterona, que fazem uma regulação de uma série de vias que estão ali dentro. Então a gente vai ter alteração tanto de resistência à ação dos hormônios, quanto aumento de secreção de determinados neurotransmissores, de algumas vias, de outras que vão estar ou mais ativadas ou menos ativadas, e Uhum. tudo isso vai fazer com que o nosso cérebro esteja realmente numa revolução que faz com que a gente tenha esses sintomas, né, de irritabilidade, Hum. maior chance, né? Então, pacientes que já tiveram algum episódio de transtorno de humor antes, elas têm uma maior probabilidade de Sim, desenvolver isso, não só na menopausa, mas em sim, qualquer outra fase da vida da mulher que vá ter essas alterações hormonais mais bruscas, sim. Na né, gestação, na por gestação, no exemplo, né? pós-parto, Uhum. então tem muita coisa que acontece com a gente. E aí é basicamente isso que acontece, né. Não sei se você viu, se viralizou aí uma entrevista da Fernanda Lima com Hum, Marcelo Tais, que ela hum. fala justamente e ele fala dos fogachos e ela Sim, fala assim: "Não, fogacho é o de menos". Tem sim. muita coisa ali que acontece que a gente, antigamente, né, acho que as nossas avós entendiam que isso era um processo natural, né, de Uhum. envelhecimento, que é isso mesmo, e é assim que tem Tudo que bem, vamos ser, que tudo aceitar, né? Já que não bem. tem Então, assim, jeito. Uhum. você não ouvia, né, as pessoas reclamando de menopausa, então acho que isso tudo faz parte também de um aumento do conhecimento aí da Sim. saúde da mulher e o que que a gente pode fazer para poder melhorar e aliviar esses sintomas, mas que eles acontecem na menopausa, nesse período da transição menopausal, eles acontecem. Perfeito. E eu acho que isso que você falou também passa a incomodar mais também, porque há 50, 60 anos atrás, as mulheres que estavam nesse período da menopausa, do climatério da menopausa, estavam com tinham um estilo de vida totalmente diferente do que as mulheres de 50, 60 anos têm hoje em dia, né? Sim. Então, por exemplo, ficar mais esquecido, ficar um pouco mais irritado, ficar um pouco mais cansada naquela época, trazia um impacto, incomodava, mas o impacto era menor, né, assim, faz sentido isso? Porque, assim, hoje em dia, uma mulher de 50 anos, 55 Se anos, tá tem a aí, minha filha, névoa, tá aí na vida, né, assim, fazendo, trabalhando, cuidando de é. filho, né. Então, Tá no mercado de trabalho, então exato, tem funções cognitivas que ela precisa cumprir, que ela vai começar a sentir prejuízo mais do exato. que quem tinha algumas funções que não exigiam tanto do cognitivo, né. Então Perfeito. a gente sente muito mais o impacto da menopausa hoje em dia. A partir desses sintomas, para uma mulher que começou a sentir isso, o corpo funcionando de uma forma diferente, ou esses sintomas surgindo, dá para identificar como é que faz para saber, porque sim, a menstruação ainda tá regular, por exemplo, né? Então, como é que a gente faz para identificar? Como é que a mulher pode fazer para identificar? Que médico ela procura
para entender melhor sobre isso e saber se tá de fato na menopausa ou não e os cuidados que são necessários? E tem alguma coisa para ser feito nesse sentido? Bom, então a gente pode procurar primeiro o ginecologista e contar quais são as suas queixas, né? Mas muitas vezes vem parar no endocrinologista pela mulher pensar que ela tem outros sintomas e quer checar os hormônios. E aí cai no endocrinologista. E aí o que a gente faz para tentar entender? Primeiro tem que escutar muitas coisas. Às vezes as pessoas até estranham um pouco, acham que foram. Não, peraí, é assim, é aqui mesmo. Endocrinologia, Não é terapia psiquiatra, também. Você vai psicólogo. ter que falar muita coisa para eu poder entender o que está acontecendo. Quando o médico é bom de verdade, né? Quando a gente tá realmente preocupado em investigar, é isso que acontece, né? Às vezes a Né? pessoa vai na consulta ali de 5, 10 minutos, não dá nem tempo de dar bom Não dia, boa dá. tarde, 5, 10 né? minutos não dá para fazer diagnóstico Não de dá, menopausa. não dá, pessoal. E aí, dentro disso, a gente vai ver como é que tá o ciclo menstrual da mulher. Então, anotar a data da menstruação é importante. A primeira coisa que acontece é ir encurtando o ciclo menstrual justamente por essa falha da progesterona inicial. Depois, esses intervalos vão aumentando. Então, isso aí já dá uma dica que você provavelmente está na transição menopausal. E aí, a gente também tem exames laboratoriais que vão ajudar ou não nessa fase inicial. Então, para a gente perceber que de fato está na menopausa, a gente vai ter um estradiol muito baixo e um FSH mais alto. Mas isso não acontece ali no início da transição menopausal. Isso vai ficar mais evidente com o passar do tempo. Então, nessa primeira fase é realmente um desafio a gente saber se aqueles sintomas são todos da menopausa ou não. Até porque existe o contrário das pessoas acharem que tudo é da menopausa. Sim. E aí a gente precisa, de fato, saber fazer uma anamnese completa e de vários aspectos da vida pra gente entender se não tá mais por uma questão psiquiátrica, né? Uma mulher sobrecarregada, que não dorme direito, né? Então, que pode ter um transtorno de ansiedade que tá atrapalhando uma série de outras coisas, isso ainda não ser menopausa. Mas isso é muito individual e aí a gente tem que ver de acordo com a história de cada mulher que vai procurar o médico. Nesses casos, por exemplo, né, a mulher que está tendo sintoma nesse período da perimenopausa ou da menopausa especificamente, que está tendo sintomas de não só de fogacho, mas sintomas psíquicos, sintomas, enfim, alterações físicas, tem alguma coisa alguma intervenção, como é que funcionam os tratamentos hormonais, terapia hormonal, é indicado, não é indicado, para quem é indicado, como é que vocês avaliam isso na prática? Então, uma coisa que ajuda também a gente fazer o diagnóstico de menopausa é saber quais são os sintomas mais específicos de menopausa. Então, normalmente são os sintomas relacionados à falta de estrogênio. O principal são os sintomas vasomotores e o fogacho é um deles, né? O que é o fogacho? É aquele calor que aparece do nada, você tá no mesmo ambiente, na mesma temperatura, e aí ele Só aparece. você tá lá E aí você fica pingando vermelha, suor. sua nuca, sua aqui dentro da roupa e acontece muitas vezes ele começa à noite, né? Então, quando a mulher tem esses sintomas e tá com irregularidade menstrual, a gente sabe que tá na transição É menopausal. bem O que típico, vem né? ali junto, né? Ali são detalhes. Uhum. Mas a gente vai ter clinicamente um diagnóstico. Sim.